Meus amados irmãos, bom dia, que a paz do Senhor seja com todos, boa tarde, boa noite, vai depender exatamente do horário que você vai assistir a nossa live aqui da nossa escola bíblica, que nós chamamos de EBD, Escola Bíblica Dinâmica, da Igreja Brasil para Cristo, aqui no Alto do Guaianazes, na cidade de Mogi das Cruzes. Sou o pastor Walter Bastos, atrás da câmera está o presbítero Diego, que faz a gravação, a edição e a transmissão para você assistir com essa qualidade aí na sua casa. A nossa igreja é dirigida pelo pastor Fábio Gama, meu amigo, e presidida aqui na nossa região pelo pastor Roger Moreira. Está certo? Estamos juntos, então, meus queridos, vamos começar uma série nova, até sair a nossa revista de estudos da Bíblia, da nossa querida editora OBPC. Nós estamos juntos para estudar esse tema, mutualidade. Quando fala de mutualidade, a gente lembra dos 60 textos bíblicos de uns aos outros que aparecem nas Escrituras. Esses 60 textos bíblicos foram resumidos em 25 e nós pegamos os 25 e estudamos todos eles. Então nós vamos estar pensando sobre uns aos outros durante estas semanas, tá certo? Porque nós estamos trabalhando com os pequenos grupos nos lares. E o pequeno grupo nos lares funciona muito bem quando a gente tem uma ideia bem formada desse trabalho chamado mutualidade, que seria a ferramenta da comunhão, que vai fortalecer o relacionamento interpessoal. Então, quero, junto com vocês, então mais uma vez lembrando, você que está entrando agora, nós vamos começar a estudar em cima desse tema, mutualidade, a ferramenta da comunhão. E vamos começar falando sobre a mutualidade na base do amor. Tá certo? Mutualidade na base do amor é o tema da primeira aula de hoje. E vamos fazer em cima do texto de João, capítulo 13 e versículo 34. João 13, 34, Senhor Jesus deu essa ordem para os discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha uns aos outros aqui aparecendo. E esse é o principal de todos. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, essa expressão uns aos outros é da onde vem a palavra mutualidade. Tá certo? Então, o primeiro estudo de hoje, o tema mutualidade na base do amor. João 13, 34. Convido você a participar conosco de todas essas ministrações daqui para frente, a não ser que o nosso pastor mude ou chegue a revista, a nova revista, mas depois a gente pode retomar e você pode arquivar esse estudo aí no seu notebook, né? Pode arquivar também e estudar nas próximas semanas a continuidade do tema da mutualidade. Então, a mutualidade cristã tem o propósito de aprofundar a comunhão entre os irmãos, quando ela é compreendida e vivida. Sabe, uma criança naturalmente egoísta tem grande dificuldade de compartilhar o amor de seus pais com seus irmãos. Toda criança quer os pais somente para ela. Não tem facilidade para dividir o amor dos pais com os seus irmãos, porque as crianças são naturalmente egoístas. Quando falamos de crianças, estamos pensando também no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então a gente não pode pensar somente em nós. A mutualidade tem esse propósito de fazer com que você pense nos outros também. Assim, somente pessoas que estão em franco crescimento espiritual são capazes de viver a mutualidade no seio da igreja. De estar na igreja não pensando somente em si mesmo, em benefício próprio, mas também de se envolver com a comunidade, de se envolver com a igreja, de se envolver com os que sofrem fora da igreja. Esse é o pensamento, meus queridos. Toda pessoa nova convertida é muito focada nos seus próprios problemas e quer crescer, quer melhorar, não é? Mas aí não consegue olhar à sua volta. Então, o texto que nós acabamos de ler agora
vai ser a base do nosso estudo. Porque o amor entre os irmãos é, antes de tudo, um mandamento divino. E esse amor precisa ser expresso por meio de ações, por meio de atitudes concretas, de apoio, de ajuda mútua. É isso. Então, o amor de Deus não é para ser desfrutado sozinho, mas para ser compartilhado. Temos que comer 1 quilo de sal juntos. Essa é uma expressão, né, que equivale a dizer que duas pessoas precisam passar muito tempo juntas, pelo menos aí 1 ano, para que elas possam se conhecer melhor. Então, a convivência vai permitir que uma e outra perceba os defeitos, as qualidades, as necessidades, as virtudes, tudo isso daí. O amor verdadeiro entre um homem e uma mulher é o resultado da união de 3 coisas: atração, intimidade e compromisso. Meus queridos, quanto mais reciprocidade houver entre os cônjuges, mais amor haverá entre eles também. Então, portanto, mutualidade na base do amor produz verdadeira comunhão. É isso aí. A gente vai se conhecer, a gente vai se abrir mais, se desarmar à medida que nós vamos nos relacionando. E o nosso relacionamento, como diz aqui, precisa ser continuado. Se a gente escolher uma igreja onde só tem pessoas que combinam com a gente, nós não vamos achar nenhuma igreja assim. Porque toda igreja tem pessoas com dificuldades diferentes, com problemas, com limitações diferentes. Não é verdade? Então, eu e você precisamos ser aquele elo de união. E isso vai ocorrer se nós formos totalmente untados com o amor de Deus. Vamos pensar primeiro no conceito de mutualidade. O que quer dizer exatamente essa expressão? A Bíblia está repleta de mandamentos como este. Por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, está escrito: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Mais uma vez aparece aqui a palavra uns aos outros, mas na forma mais direta, né? A mutualidade. E aqui, obviamente, tem a ver com o tipo de relacionamento que Deus deseja que a gente desenvolva. Então, a palavra mutualidade, ao pé da letra, significa sistema de solidariedade, de ajuda mútua. O dicionário define mutualidade como um sistema solidário de auxílio, de ajuda mútua. Sabe, todos nós, eu aprendi essa frase, todos nós precisamos de Deus e todos nós precisamos um do outro. É verdade isso daí. Você não nasce nesse mundo sem a ajuda de alguém. E você vai para a sepultura pela mão de outra pessoa também. Você vai no médico, precisa da ajuda do médico. A sua mãe, se não der comida para você, você morre. Então, a gente precisa um do outro do começo ao fim da vida. E todos nós precisamos de Deus. O problema é que tem pessoas que não reconhecem, mas é verdade. O termo mútuo significa que tem a mesma relação um com o outro. Então vem a palavra mútuo. No grego aparece uma palavra parecendo aleluia, mas é alelois. Alelois é a palavra que normalmente é traduzida para a gente como uns aos outros. Então, uma palavra só traduz a expressão uns aos outros. Mas aleloi também pode significar recíproco, troca e mutuamente. Na visão do apóstolo Paulo, a igreja é como uma grande família. E cada membro, em particular, deve agir dentro dela para o bem comum. Dessa forma, no conceito bíblico, mutualidade tem a ver com o nosso comportamento, com aquelas ações concretas de apoio, de ajuda, que visa não somente eu, nem somente a minha família, mas a coletividade, como uma colmeia. Olha só, cada um dentro da colmeia desenvolve um trabalho e o benefício é de todos. É isso. A rainha representando o Espírito Santo ou o Senhor Jesus que governa todos nós. E cada um de nós, dentro dessa colmeia, desenvolvemos uma função pensando na coletividade. O conhecido, lembra a palavra multirão?
Então, que leva as pessoas a se ajudarem, por exemplo, na limpeza, na restauração de uma área afetada por enchentes, na construção de casas populares, e também é uma espécie de mutualidade. Então, o mutirão também é uma espécie de mutualidade. Sabe, quando vai encher uma laje, aí os amigos, os familiares, todos se juntam. E aí a dona faz uma feijoada ou faz um churrasco para depois que a laje for cheia. Ninguém recebe pelo aquele trabalho, só a alegria de estar junto e depois comer uma feijoadinha ou um churrasquinho junto e faz o trabalho que seria feito por uma empresa e seria caro. Então eles fazem isso através do mutirão. Então nós vamos ampliar esse mutirão da fé pelos não crentes, estendendo as mãos, por exemplo, numa grande ação social em favor da comunidade. E essa ação social vai fazer com que a gente distribua alimentos, agasalhos, também estenda a mão para ajudar a recuperar pessoas viciadas, para dar aconselhamento, para fazer uma visita domiciliar, sabe? A Missão Desafio, por exemplo, tem um trabalho que é feito no Brasil, Projeto Compaixão, o nome do projeto. O missionário Edson Teixeira, junto com a sua equipe, vão para um lugar muito carente do Brasil e lá eles montam um circo mesmo, uma lona do tamanho de um circo, e o pessoal faz o trabalho de campo durante o dia, visitando casa por casa daquela comunidade. E aí eles distribuem cestas básicas, eles oferecem assistência médica, porque sempre vai um ou dois médicos, assistência odontológica, eles levam remédio, levam medicamento, levam tudo. Aí assistência jurídica, tudo isso é feito para abençoar a comunidade, mas no horário da noite a tenda é feita para fazer reuniões de evangelismo, evangelização em massa. Aí eles distribuem Bíblias, Novos Testamentos e prega a palavra com muita graça e sabedoria. Esse é um trabalho chamado de Projeto Compaixão, que é um tipo de ação social para ajudar a comunidade carente e também levar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, esse é o chamado Evangelho completo. Por meio do seu sacrifício redentor, Jesus restaurou a nossa comunhão com o Pai. Está lá em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus veio a esse mundo para nos ligar a Deus. Estávamos distantes dele por causa do pecado. Então, Jesus não pensou em si mesmo, pensou em nós, quando decidiu assumir um corpo humano, se tornar carne e estar entre nós. Ele fez isso com o propósito de restaurar nossa comunhão com Deus. E essa comunhão se estende a todos aqueles que creem em Jesus por meio do Espírito Santo. Ela é comunicada a toda a igreja mística de Cristo, a todo o povo espalhado na face da terra. A palavra comunhão é koinonia no grego, e é um termo muito forte e também muito incompreendido, porque koinonia significa tendo em comum, sociedade, companheirismo é o significado. Por sinal, esse é um dos propósitos de Deus para a sua igreja, vivermos em comunhão. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse isso, Ele orou ao Pai pedindo que eles sejam um assim como eu e tu somos um. E eles sejam um em nós, conosco. E nós precisamos praticar. Lembra do Salmo 133? Ou quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O salmista Davi escreveu esse belo salmo, salmo de romagem, no Salmo 133, falando sobre a união do povo de Deus. E diz que é exatamente nessa união que Deus ordena a sua bênção. Então, essa maravilhosa relação entre os crentes se expressa por meio da mutualidade. Quando eu e você decidimos no final do culto fazer um clamor por alguém que está sofrendo, essa é uma forma de ajuda também. O problema dele passa a ser nosso, a gente começa a interceder todo mundo junto, pensando no benefício daquele irmão. Ou o pastor comunica, uma pessoa da nossa denominação, ou uma pessoa pediu ajuda e precisa comprar um medicamento muito caro. Vamos ajudar? Todo mundo se une com um pouquinho e o medicamento é comprado. Isso daí é mutualidade. Tá certo? Não é possível haver comunhão na excelência da palavra
entre pessoas que se veem apenas aos domingos à noite. A verdadeira comunhão cresce na interação. Daí a necessidade de nós fortalecermos os nossos pequenos grupos, porque os pequenos grupos é que vai dar a oportunidade da gente conhecer melhor um ao outro e nos interagir e, por conseguinte, ajudar, estender a mão. Então, é através do envolvimento honesto e desinteressado pelo outro que a comunhão vai crescendo. Então é preciso tempo juntos, tempo para orar, tempo para aconselhar, para cantar, exortar, estudar a palavra, chorar, rir, encorajar, fazer uma refeição juntos, fazer tudo isso que nós precisamos fazer, mas juntos. Uma vez Jesus disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Sabe, estar juntos até para fazer uma refeição. Irmãos, na natureza há um tipo de mutualidade que os biólogos chamam de mutualismo. Por definição, mutualismo é relação durável entre duas espécies ou duas populações, vantajosas para ambos. Então, a simbiose é um caso particular de mutualidade ou de mutualismo. Olha que coisa. Um exemplo comum de mutualismo na natureza é o da troca que há entre as abelhas e as flores. Então, as flores fornecem o néctar porque elas fazem isso interessadas. Elas querem comunicar o pólen para outras. Então, e aí, meu irmão, a abelha atraída pelo néctar encosta o peitinho na flor e o pólen gruda nela. E ela vai e leva o pólen para outra flor, para outra flor. Então, esse é o mutualismo que existe na natureza. Tá certo? Muito importante. Até os beija-flores também fazem isso, né? É o néctar pelo pólen. E aí dá tudo certo. Então, a natureza também ilustra o contrário exato da mutualidade. É o chamado parasitismo. Por definição, parasitismo é o modo de vida de um animal ou vegetal que retira de outrem sua nutrição, sem, entretanto, fazer que esse morra. Aqui fala daquelas plantas que ficam no tronco das árvores, né, sugando, mas não oferece nada, fica ali só sugando. Um exemplo muito comum são o gado, ou o carrapato, né, o piolho, um tipo peculiar de cristão parasita, um tipo de piolho também, né? É o crente lombriga. Ai, 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 crente lombriga é aquele que só consome e nunca produz e jamais se envolve efetivamente nos trabalhos da igreja. É o lombriga. Sabe, ele espera ser ministrado, mas nunca estende a mão para ajudar e para ministrar para ninguém. Eu acho que não é o seu caso, por isso que você está aí atento, né? Participando. Você quer participar não apenas para receber, mas também para compartilhar algum dom, alguma oportunidade, algum recurso para ajudar outras pessoas. Esse é o caminho do Evangelho. Estamos falando de mutualidade. E agora o próximo ponto, nós vamos falar que a mutualidade deve ocorrer na base do amor desinteressado. É assim, tá certo? Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Curiosamente, o mestre chama essa ordem de novo mandamento. Mas, na verdade, esse é um mandamento antigo, que está lá no livro de Levítico 19. Mas por que ele fala novo mandamento? Porque ele tem um significado novo. Olha que interessante. Então, amar o próximo não era novo, como nós falamos em Levítico 19 e 18. Mas agora adquire pelo menos dois novos significados. Primeiro, deve ser como eu vos amei. Então não é só amar o próximo, é amar o próximo como eu vos amei. Como ele nos amou? Ele nos amou de forma sacrificial, de forma abnegativa. Foi um amor forte, incessante, que foi até o fim, não desistiu, não cobrou nada para fazer isso. Essa é a forma como Jesus nos amou. Segundo, com um novo padrão, com um novo objetivo. Tudo que envolve uns aos outros. Então, esse amor
que entra em várias outras áreas da nossa vida. Então é um envolvimento. Eu costumo dizer que quando você dá um abraço num adolescente problemático, é como se você estivesse semeando um abraço que depois pode ser dado no teu filho ou no teu neto lá no futuro. Você está semeando, né? Está compartilhando uma coisa boa, um aconselhamento que você dá para um jovem problemático, não apenas um abraço, pode depois reverberar também nos seus entes queridos lá no futuro. O que você planta, você colhe. Planta conselho, colhe conselho. Não é verdade? Vamos continuar aqui, ó. Há pelo menos 4 diferentes tipos de amor destacados nas Escrituras. O primeiro, o amor eros, chamado paixão, desejo carnal. Está lá em Provérbios 7, versículo 18. Não há nada errado com o marido ter aquele amor eros com a sua esposa, aquela sensualidade entre os dois, entre as 4 paredes e um teto fechado, né? Ali na sua intimidade. Tem o lado errado do eros, que é o pornográfico. Esse não se nomeia entre nós. Mas aquela paixão entre marido e mulher está tudo certo. Depois vem o amor filéu, que é o amor de amizade, de companheirismo. Está lá em João 21, versículo de número 15. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, Pedro, tu agapas-me, usando a forma mais forte de amor. Mas Pedro disse, eu te filéu. Ele responde com a forma mais branda, ou seja, nós somos apenas amigos. Então tem o amor filéu, que é aquela amizade, né? Filantropia, filantropos, filadelfos, Filadélfia, quer dizer amor entre irmãos, adelfos, irmãos, file, amor, file, delfos, amor de irmão, amor fraterno, tudo é o significado. Storge é a terceira palavra, significa afeto natural entre pais e filhos. Lá em 1 Samuel 21, versículo 10 e 11 acontece isso aqui, né? Um exemplo. E o último é o amor ágape, que é aquele sentimento profundo e puro, de caráter abnegativo. É o amor de Deus, que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 8, que diz que o amor jamais acaba. Esse é o amor ágape. É desse último que Jesus está falando aos seus discípulos aqui em João 13, 34. Ele usa essa palavra grega aqui para amor. Então, é possível a mutualidade, de fato, sem amor ágape? Será que é possível essa mutualidade sem amor ágape, sem este amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos leva a superar obstáculos, dificuldade em favor do outro? Não é possível. A gente desiste rapidamente quando não existe esse amor ágape. Esse amor ágape leva-nos a encontrar alternativas para socorrer, aquecer, alimentar, aconselhar, suportar o outro sem desistir, sem procurar sair fora. O amor ágape não, ele se envolve, ele busca alternativas para ajudar. Ágape não deixa amar só de boca, mas nos conduz às vias de fato, né? Pelo bem-estar do próximo. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós somos abastecidos desse amor pelo Espírito de Deus que habita em nós. Porque está escrito em Romanos 5:5 que Deus derrama do seu amor em nossos corações pelo seu Espírito que vive em nós. Uma coisa interessante de se observar no mandamento que Jesus deu para a sua igreja, do uns aos outros, é como aquilo que gostássemos que fizessem por nós, né? É uma coisa interessante de a gente pensar, baseado naquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem por nós mesmos. Eu costumo dizer que toda pessoa que mente não gosta que as pessoas mintam para ele, né? Então, meu amado, eu e você, todos nós desejamos ser amados. Então precisamos amar também. Ele toma isso numa ordem, juntamente para que vençamos o egoísmo e consigamos pensar e ver as necessidades alheias como se fossem nossas. Jesus coloca isso como ordem, como mandamento. Portanto, o amor mútuo é um mandamento renovado, espelhado no amor de Jesus
para nos levar a amar o outro de modo desinteressado. Então, nós estamos pensando aqui, meus queridos, você que está entrando agora, essa que foi uma revista de escola bíblica chamada Mutualidade. Já foi uma revista que nós estudamos há muito tempo atrás. E agora estamos fazendo uma revisão pelo fato de estarmos trabalhando com a visão de pequenos grupos para fortalecer. E a primeira lição de hoje é a mutualidade na base do amor. E, por último, nós vamos pensar na mutualidade como um estilo de vida. Nós observamos no texto base que Jesus reiterou, que ele reiterou o seguinte, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A base do nosso estudo foi o versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a base do nosso estudo. Ameis uns aos outros. Essa expressão uns aos outros é que é a mutualidade. Mas no versículo 35 de João 13, Jesus completou, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Portanto, além de crescermos na comunhão, Jesus Cristo afirmou que atrairemos os perdidos para Deus apenas mantendo um relacionamento de amor entre nós. Se as pessoas olharem para nós e desejarem ter aquilo que nós temos entre nós, que seria o amor mesmo, eles vão ser atraídos a Jesus. Ele diz, nisto conhecerão todos. Todos quem? Quem está fora da igreja, que sois meus discípulos. É como se ele falasse, vocês precisam ser conhecidos pelo amor. O amor deve ser a divisa da vida de vocês, o lema da vida de vocês. Não há amor verdadeiro no mundo. Por isso, quando um descrente percebe esse amor, seu coração se abre para receber a Jesus. Então, eles são tocados pelo nosso comportamento. Como podemos tocar o descrente com esse amor fraterno? Por meio da mutualidade. Então, alguém vem visitar o seu grupo pequeno, e essa pessoa não é cristã. E aí você percebe que está um problema sério na casa deles. Um problema de a mulher querendo se separar do marido, o marido desempregado, a mulher na cama doente, sabe? O filho nas drogas, a coisa está feia. O que nós vamos fazer? Levar Jesus. Porque aí a coisa fica bonita. Jesus, meu irmão, resolve. É verdade. Ele entra naquela casa e dissipa as trevas. Ele entra naquela casa e abre possibilidades, abre uma luz no fim do túnel. Então, as pessoas estão cheias de problemas porque elas estão longe de Deus. Se aproxima de Deus, então se aproxima da solução. E nós temos que levar Jesus a elas. É isso. Então, meus irmãos, como podemos tocar, o descrente com esse amor fraterno? Por meio da mutualidade. E fazemos para o outro o que gostaríamos que se fizesse conosco, na mesma condição. Então essa é a regra áurea do cristianismo, que está lá em Mateus 7,12. Jesus disse, o que você deseja que os homens vos façam, fazei vós a eles. O lado negativo dessa ordem é o que você não quer que os homens façam. Não façam por você, não façam também por eles. Essa é uma verdade. Isso quer dizer que a mutualidade também é vivida além das fronteiras da comunidade cristã. Aliás, foi isso mesmo que Jesus propôs aos seus discípulos quando os enviou de casa em casa e de dois em dois a pregar o Evangelho. Eu chamo isso aqui de método de pregação do Evangelho, método de Jesus de pregação do Evangelho. Se é que existe um método feito por Jesus, seria esse aqui, Lucas capítulo 10. Lê do versículo 1 em diante. Jesus dá instruções para os discípulos de como eles deveriam se comportar quando fosse levar as boas novas nos lugares onde ele tinha que passar. Cada uma daquelas instruções revela esse método. E uma delas, ele diz assim, quando você entrar numa casa e as pessoas oferecerem, primeiro, antes de tudo, diga assim para elas, paz seja nesta casa. Jesus está dizendo, sejam simpáticos com as pessoas.
cumprimente-as. Não fique esperando elas te cumprimentar. E se elas oferecer para vocês um café, tome o café com elas. Se ela oferecer alguma coisa para vocês comerem, coma com elas. Porque isso é uma forma de interação. Então, Jesus deu essa ordem para os discípulos. E ele queria que os discípulos se interagissem com a comunidade. Que a comunidade se sentisse bem com eles. Então, só depois, Jesus disse, aí você diga a eles que o reino de Deus chegou. Interaja com eles, perceba se eles estão passando alguma luta, e se tiver, expulsa os demônios, cura os enfermos, leva a palavra de Deus para eles por último, primeiro abençoa eles. Isso daí, meu irmão, é a visão que nós temos que ter da evangelização pelo método de Jesus. Aliás, foi isso mesmo que Jesus propôs aos seus discípulos quando os enviou de casa em casa, de dois em dois, como eu falei em Lucas 10. De certa forma, deixar de praticar a mutualidade é pecado. O que diz a Bíblia? O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Provérbios 14, 21. Pecamos pela falta de reconhecimento das bênçãos que Deus nos deu. Pior que isso, quando deixamos de compartilhá-la com o próximo. Deus abre as portas sobre as nossas vidas, mas não é para amontoarmos. É para distribuirmos, tá certo? Quando convidamos nossos vizinhos para uma reunião familiar e partilhamos com ele as bênçãos de Deus, como a salvação em Jesus, o livramento de um acidente, a cura de uma doença grave, além de o ajudarmos a crer em Jesus, nossa fé também deverá ser ainda mais fortalecida. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que quando uma pessoa vem participar de uma das nossas reuniões, e a gente testemunha aquilo que Jesus fez para nós, isso vai despertar neles o desejo também de ter esse Jesus que nós temos. A gente compartilha com eles aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não apenas a parte material, mas também a parte emocional, a parte espiritual, familiar. O nosso testemunho vai despertar a fé deles. Meu querido, numa lista de virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo para os crentes de Roma, encontramos uma em especial que diz o seguinte, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que coisa interessante. 2 vezes ele diz uns aos outros nesse versículo. Olha como que ele ilustra na prática como deve ser o amor entre os irmãos. Amai-vos cordialmente, de forma cortês. Aí diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você não busca primeiro ser honrado, honra primeiro o outro. Amor é a palavra-chave para o exercício da mutualidade. O amor é um dom de Deus, mas também um fruto do Espírito. E esse fruto cresce e se fortalece à medida que nós permitimos ser dirigidos e controlados pelo Espírito Santo de Deus. E de colocarmos em prática por meio de ações concretas de apoio e também de ajuda ao próximo. Então, faço 3 perguntas para você. O exercício da mutualidade cristã visa exatamente o quê? O nosso crescimento, visa fortalecer a comunhão entre os irmãos. Mutualismo. Lembra do mutualismo? É aquela ajuda que há na natureza. A abelha ajudando a flor ajudando a abelha. Então, mutualidade, gente. O amor ágape é aquele amor que Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis. Ágape é a palavra. É o amor sacrificial, desinteressado. Aquele amor que é derramado em nossos corações pelo seu Espírito, né? Então, fica com você essa palavra da parte de Deus. Na semana que vem, nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, está certo? Vamos falar sobre o perdão pelo exercício da bondade. Então, o perdão recíproco e ser bondoso é também parte da mutualidade. Mas agora eu quero orar por você que está começando agora uma série nova de estudos conosco, tá certo? Compartilhe esse estudo com outras pessoas do seu convívio para que possa também crescer no conhecimento.
mutualidade, a ferramenta da comunhão. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar começando hoje uma nova série de estudos da Escola Bíblica Dinâmica da nossa igreja. E eu peço a tua bênção sobre os irmãos que estão assistindo e os irmãos que vão assistir, porque receberão essa mensagem no seu WhatsApp ou na sua caixa de recados ou em outras redes sociais. Eu quero pedir que o Senhor abençoe, abra o entendimento desses irmãos, dessas irmãs, sobretudo daqueles que já teve essa ideia de pôr em prática a mutualidade por alguns projetos que há no coração dessas pessoas colocada por ti. Então abençoo cada um dos nossos irmãos e irmãs que vão assistir e participar dessa nova série de estudos Mutualidade. Nós clamamos ao Senhor pedindo a tua bênção em nome de Jesus e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Walter Bastos e essa é a nova série de estudos Mutualidade, a ferramenta da comunhão. Até o próximo estudo, se Deus permitir, em nome de Jesus.